Boa noite, Marcelo. Oi, Marli, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Vai levando. Como é que tá o nosso Parma? Ainda não está acertada a glicemia, mas vai passar agora, terça-feira, ao médico. Ah, ok. Vai dar tudo certo. É um processo difícil, né? Porque enquanto não acertar isso, não pode fazer o procedimento. Sim. Boa noite, Carlos, Eliane. Boa noite. Boa noite, Li. Boa noite, Carlos, Dona Clara. Estamos chegando. Boa noite a todos. Boa noite, Dona Clara. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, e aí? Olha, tudo Oi, bem, Dona graças a Deus. Clara. Boa noite. Tudo Tudo bom? jóia. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus, tudo em ordem. Louvado seja. Jóia. Chegamos. Hoje a prece inicial é a Marli, o Evangelho a Lucélia, Livro dos Espíritos o Carlos, eu faço as vibrações, a Eliane as vibrações especiais e a Fernanda a prece final, tá? Isso. Ok. Combinado. Temos um tempinho ainda, né? De cedo. É a mãe do Sinésio, apesar que tá o nome da irmã dele, né, Sueli Rafael, Sim. mas ela tá bem, até hoje que conseguiram dar um banho nela, muito complicado, né? Podemos colocar o nome dela também, Marli, é só falar. Ah, tá. É que tá no meu celular, eu não consigo ver agora, mas eu pedi um favor para Eliane, a hora que ela falasse Sueli Rafael e família, por favor. É que assim, ela perdeu um filho em abril do ano passado, né? E agora ela perde um. Então a gente sempre espera que a gente vá na frente dos filhos, né? Mas ela está passando por um luto bem dolorido mesmo. Certo. Bom, eu acho que os outros devem estar entrando, né? Vocês querem esperar um minutinho? Como fazemos? Pode esperar. Vamos esperar. Certo. Vamos esperar só um minutinho. Aí, às vezes, por causa de um minuto, todo mundo entra. Né? Os intransigentes somos nós. A espiritualidade sabe quando nós estamos sendo negligentes e quando nós estamos sendo camaradas entre nós. Sim. Com certeza. Eu sou chato mesmo com o horário. Eu sempre fui. Afinal de contas, é tudo por pensamento, né? A gente pode não verbalizar, mas eles estão vendo o que nós estamos pensando. Sim, com certeza. Tá falando uma coisa e pensando outra. Ah, danadinho esse Carlos. Mas eu sou como o Marcelo, eu sou meio britânica, sabe? Então, assim, é uma coisa que também eu preciso ser mais flexível. Idem eu. Eu acho, Marcelo, que esse negócio de trabalho, né? A gente tem horário para entrar, horário para sair, a gente acaba ficando meio ali. Né? E olha que eu era concursada, mas eu era britânica mesmo, concursada. Horário para mim era horário. No meu início de carreira, eu fui muito relapso. Cheguei muito atrasado. Levei muito puxão de orelha. Até o momento que eu virei supervisor, tiraram no meu cartão de ponto e ao invés de entrar às 7, eu chegava às 6h30. Aí o meu chefe falou, mas cara, o que aconteceu? Então, acho que eu mudei. Então,
Eu acho que eu tenho essa flexibilidade porque foram muito flexíveis comigo, sabe? Aham. Uhum. A gente precisa aprender muita coisa ainda, Carlos. Bom, 2 minutos acho que tá bom, né? Vamos começar? Tá bom, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Senhor, nós agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos aqui em Teu nome. Nós somos gratos também pelo Evangelho que Jesus nos deixou, pelos ensinamentos, que serve como guia para que possamos ser melhores do que fomos ontem. Senhor, somos gratos também pelos seus mensageiros de luz, a espiritualidade que está sempre ao nosso lado, tanto conosco como em toda a terra. Somos gratos também a nossos mentores individuais, que estão sempre nos intuindo, nos orientando e caminhando com a gente nessa jornada. Somos gratos pela família que temos, somos gratos pela nossa saúde, por todos os benefícios que recebemos, que às vezes nem percebemos, mas somos gratos, Senhor. Esperamos que nessa noite os estudos possam ser de grande valia, que nós possamos aprender e colocar em prática tudo que aprendemos e que Jesus continue nos orientando, nos abençoando para nós corrigirmos nossos defeitos. E assim vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Assim, damos início ao Evangelho da noite. Gratidão a todos. Olá, Fernanda. Oi, Fer. Oi, Fernanda. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, Fernanda, a Lucélia não entrou. Você poderia fazer o evangelho? Lógico. Faço sim, Marcelo, só um minutinho. Eu estava de olho fechado, eu não vi quem entrou, quem não entrou. Boa noite, Fer. Imagina, Marli. Ai, só me atentem aí qual que vai ser a parte, que eu esqueci, eu não olhei. Para pedir a força de resistir a uma tentação. Ah, tá joia. Então tá certo. Não, eu acho que... 18? Não, item 22, perdão. 22. Na verdade, é ação de graças, né, pela vitória. Pela vitória. Omitida sobre... Então eu marquei aqui errado, gente. Desculpa, Fê. Eu pus o marcador errado. É o Não tem 22? problema. É o 22. 22 e 23, Uhum. Peraí, então, qual é o título? Ação de Ação de graças. Sobre a tentação. Tá. Então estava certo, mas estava lá embaixo. Tá joia, obrigada, pessoal. Este item aqui é curtinho. Ele é. Bom, então o título dele é Ação de Graças pela Vitória Obtida sobre uma Tentação. Prefácio. Aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos bons espíritos, dos quais escutou a voz. Deve agradecer a Deus e ao seu anjo guardião. Aí já em seguida tem a prece. Meu Deus,
Eu vos agradeço por me terdes permitido sair vitorioso da luta que tenho de sustentar contra o mal. Fazei com que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. E vós, meu anjo guardião, eu vos agradeço pela assistência que me destes. Possa minha submissão aos vossos conselhos merecer de novo a vossa proteção. Bom, ele é curtinho, mas ele traz uma mensagem importante dessa questão do se conter e mesmo que em situações difíceis e muito tentadoras, fazer o que é o correto e não o que é individualmente o melhor ou o que se quer, né? Na vida nossa real, né? Tudo que a gente consegue de alguém, né? A gente agradece. Ora, não é porque é plano espiritual que a gente não vai agradecer ao mentor, a ajuda que com certeza ele nos deu e nos dá, né? É o mínimo. Né? É sempre agradecer, né? Sempre agradecer. Eu acho que nós não, se foi uma vitória ou se foi um empate, a gente sempre tem que pensar, eu me livrei de algo. Isso me atrasei para um compromisso, não gosto de me atrasar, mas por que eu me atrasei para esse compromisso? Será que não tem um fundamento para isso? Porque a gente, às vezes, acaba esquecendo desse agradecimento. Eu falo por mim, né? Às vezes a gente consegue tanta coisa e esquece de falar, muito obrigado, você me ajudou pacas nessa hora. Eu me controlei, eu não respondi, eu fui uma pessoa... E às vezes a gente esquece do agradecimento. E esse agradecimento ele precisa ser constante na nossa vida. Não é só em um ou outro momento. Por isso que é falado com frequência dentro da doutrina espírita. Que a gente precisa lembrar de agradecer. Agradecer o nosso anjo de guarda e toda a plena de espírito que nos ajuda. Hoje, por exemplo, além do nosso anjo de guarda, tem essa equipe maravilhosa do Chico de Assis que nos ajuda. Então, nós não podemos esquecer disso. Sim. O legal aqui é falar da questão da tentação. E eu fico pensando quantas vezes nós somos tentados e vem aquela vozinha que a gente chama a vozinha, alguns chamam, né? É a voz da consciência, que nos alerta, mas ainda assim, por vezes, a gente cai na tentação que, não tem problema, é só dessa vez. O outro fez, qual o problema de eu fazer também? E na verdade, o certo é o certo, né? E a gente não sabe o impacto a gente não consegue mensurar o impacto da nossa decisão, da nossa escolha no nosso entorno, enfim, né, no futuro. Então, acho legal, achei interessante. Oi, Marli. Eu não tenho mãozinha, por isso que tem que fazer assim. Desculpa. Eu gostaria de falar uma pequena história que aconteceu comigo no passado, em 2018. O Parma teve um problema, né, e convulsionou a primeira vez, em 2018. Então, até hoje, eu não sei como eu consegui tirá-lo de dentro do box, do banheiro, porque foi dentro do box, ele estava tomando banho. E disso ele vai ser internado, né? Ele passa 5 dias na Santa Casa, faz uma tomografia e tal. E o diagnóstico foi que ele teve um AVC, isquêmico. Isso, obrigada, Carlos. E aí, quando ele teve alta, que eu cheguei em casa, que eu abri a porta, que eu coloquei a mala no chão, eu escutei uma voz dentro da minha cabeça. Liga para o Dr. Jorge Santurbano. Então, eu pus a mala no chão e obedeci rapidamente. Eu falei, não sei quem é vós, mas te agradeço infinitamente. Algo está errado. A gente vai para essa consulta e descobre que não era um AVC isquêmico, e sim um tumor na cabeça.
Olha, Então, assim, o que eu aprendi? Não só agradecer a essas intuições que acontecem, como também ouvir essas intuições. Eu falei, ultimamente eu ando mudando muito. Eu acho que a gente vai sofrendo muito na vida e a gente vai lapidando, né? Vai aprendendo a ouvir também, né? Então, eu sou muito grata por esse episódio que aconteceu na nossa vida. E, assim, seja quem for, né? Porque a gente não consegue, assim, mas é um mensageiro de luz, sou muito grata sempre. E é como você diz, né? A gente tem que ter atenção e saber, né? A hora que é certo e a hora que é errado. Mas, num caso desse, o máximo que poderia acontecer era o doutor Jorge Santo mandar o mesmo diagnóstico. O máximo, né? Mas não foi. Então, assim, é importante a gente ouvir a voz que vem de dentro, que a gente sabe que eles estão trabalhando sempre a nosso favor. É isso. Obrigada pelo espaço, Fernanda. Eu acho que a gente agradece pouco. A gente é verdadeiros pidões. Nós pedimos muito. E quando acontece alguma coisa, a gente às vezes não está conectada. Porque aí fala, agradece seu anjo da guarda. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, vamos pensar, desviamos de uma rua e aconteceu um acidente, podia ser a gente. Aí a hora que você desvia, fala assim, nossa, eu fui boa, hein? Olha, desviei de lá. A gente esquece que teve um anjo de guarda, que teve alguém que nos intuiu. A gente sempre acha que somos nós que estamos fazendo aquilo. Esquecemos que tem o anjo de guarda que sempre está do nosso lado e falando assim, ô boba, você viu o que você fez? Vamos mudar? Aí você fala assim, não, fui eu que fiz, eu sou boa. E a gente esquece o agradecimento. Pedir, se bobear muito, a gente tem caderno, né? E agradecer a gente, às vezes, nenhuma. É bom agradecer, sempre. Bom, podemos ir adiante. Ninguém vai falar mais nada? Quem é o Carlos agora? Agora sou eu. Sim, A questão é 918. isso. Todos nela? Caracteres do homem de bem. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea consistem na prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Agora, nós vamos ver um comentário de Kardec, porque ele vai explicar muito, muito bem o que são esses caracteres. E me deixou bastante assim, poxa, como eu ainda preciso aprender muito. Como eu preciso o Carlos se enquadrar melhor. Ele não está bem na foto, não, está distorcido. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua mais completa pureza. Se interrogar sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se fez para os outros o que queria que lhe fizessem. Então, esse primeiro parágrafo aqui já mostra como é que nós devemos agir para chegar a ser esse verdadeiro homem de bem. Praticar a lei de justiça, amor e caridade na íntegra. Nós estamos caminhando, gente. Mundo de expiações de provas, é o segundo na hierarquia dos mundos, mas nós não podemos só passar pano para nós nesse lugar. Se a gente quer sair, nós temos aqui o guia. Justiça, amor e caridade. Mas a justiça não é a minha justiça.
é aquela que, ele fez mal para mim, eu fiz para ele. É justo isso. Não é essa justiça, não. É a justiça divina. Você vai olhar e falar assim, Jesus faria o que eu fiz? O que eu fiz é correto, mas sem pestanejar e olhar para frente e falar assim, eu errei, eu preciso melhorar, esse ponto meu é falho. E não ficar, por isso, envergonhado, triste, deprimido, porque nós vamos encontrar muitos pontos para a gente melhorar. Nós estamos nesse mundo, especialmente de provas, onde tudo que acontece de prova, eu acabo reprovando. Porque o trânsito que está infernal, porque é uma fila que alguém fura, porque é alguém que me responde e eu quero responder igual. Então, lei de justiça, amor e caridade. Depois ele diz, o homem, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Bem pelo bem. Eu não vou falar assim, eu vou fazer porque Deus está vendo, eu ganho um pontinho aqui, olha, sensacional. Não tem troca. Tem que ser de coração aberto, com muito boa vontade. É assim que é fazer a caridade. É assim que é fazer o bem pelo bem. Pessoal, até aqui tudo bem? Algum comentário, alguma colocação? Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou de crenças. Bom, sem ver o político, sem ver se é homem ou mulher, preto ou branco, é bom com todos, inclusive de outras religiões, inclusive das pessoas que você hoje, com as redes sociais, nessa época de Kardec não tinha as redes sociais, né? Mas hoje nós temos, e a gente fica bravo quando a gente vê uma rede social que a gente não gosta, né? Quando é um negócio que nos chama, seja fazendo mal para um animal, seja fazendo mal para uma criança, para uma mulher, seja uma questão preconceituosa, seja uma questão política, a lado A e lado B discutindo, e você de um dos dois, a gente deixa aquilo lá entrar. E isso desestabiliza. E isso que entra faz com que a minha vibração abaixe, e ela baixando, o meu amiguinho obsessor chegue. Então, eu preciso... Olha quantas coisas eu evito com as minhas boas atitudes. Então, é difícil. Jesus não disse que seria fácil, né? Só que ele falou uma coisa: eu estou do seu lado. Você precisou, pode chamar. E chamar não é com a boca, hein? Se você pensar Jesus, ele está aqui. Eu não preciso verbalizar. É o sentimento. Quantas vezes a gente não tem esse sentimento? Muitas, né? Então, a gente está conseguindo, pelo menos, buscar neutralizar a maldade em nós. Isso já é alguma coisa, mas não é só. Só ela não basta. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve usar para o bem, e disso não se envaidece, porque sabe que Deus lhes deu, também poderá retirá-los. Então, no Evangelho nós temos, se não me falha a memória, o capítulo 16, né, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu não posso esconder minha riqueza. Eu preciso ajudar as pessoas. Quantos têm mesa farta, jogam comida fora e outros estão na rua com fome, sem ter o que comer? Então, nós precisamos ter isso em mente. E as nossas atitudes vão reverberar em outros que convivem com a gente no dia a dia, que podem hoje nos ver e falar assim, nossa, que atitude mais besta dele ou a dela. Porque não tem que repartir, cada um que lute pelo que é seu. Só que isso, de tanto que ele vê,
de tanto que você mostra que você faz isso de bom coração, de bom grado, e é para ajudar o outro, uma hora vai mudar. Eu não posso esperar que ele mude. Eu preciso fazer, mostrar o caminho e deixar que ele, por si só, entenda que é preciso mudar. Se eu tentar mudar o outro, eu vou quebrar a cara. Porque ele pode, para poder me despistar, falar, não, eu vou fazer. Aí eu alivio e ele não faz. Porque de tanto que você fala, uma hora a pessoa diz que vai fazer, né? Diz que vai fazer o que você quer, como você faz. Mas se isso só de boca para fora, não adianta. Eu preciso sempre mostrar minhas atitudes. É mostrando que eu faço e não que eu falo por falar. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes erguer o moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Eu venho de uma época em que a maioria das promoções para o cargo de liderança, de chefia, era por tempo de casa, e não porque a pessoa tinha preparo para lidar com gente. Então, eu vi muita coisa braba nesse caminho. Porque, 10 anos de casa, já é um bom operador, põe para ser líder. Imaginou como é que ele era um líder bom? Então, nem todos eram. Porque ele era colocado num cargo simplesmente porque ele tinha sido bom como operador de máquinas. E não porque ele tinha como lidar com pessoas, era gente que entendia disso. E de uma época, há 40 anos atrás, se investia muito pouco em treinamento. Então, isso tudo vem acontecendo de uns 10, 15 anos para cá, de você investir maciçamente para preparar as pessoas. Então, não tinha muito preparo. Ele é bom, coloca. Passava um ano, ele não foi tão bom como você imaginava, você demitia e colocava outro. Então, isso tudo. E você precisa aprender o quê? A lidar com as pessoas. O resultado de uma empresa vai ser bom ou ruim se você souber lidar com essas pessoas. Porque você pode virar as costas e ela não fazer o que você pediu, porque você não soube pedir. E se você sabe pedir, e uma vez eu disse isso para um diretor meu, eu falei, ele queria um engenheiro, eu falei, precisa ser administrador. Não, tem que ser engenheiro. E me falou. Eu deixei ele terminar e falei, vou fazer o que você quer. 2 anos depois, eu estava contratando um administrador para fazer a função. Por quê? Porque não era necessário. Se o administrador tivesse boa lábia, bom entendimento, ele levava o técnico a fazer o serviço. Às vezes você tem um engenheiro que, tecnicamente, ele conhece muito. Mas na hora de fazer o outro entender, ele não consegue, ele não tem condições. Então, tudo depende. Não é uma questão única e lógica. Nós precisamos olhar para cada caso. Por isso que lidar com gente não é simples, é algo muito difícil. Olá, Lu! Oi, desculpa, Tenho... eu fui na minha filha e não tinha carona para me voltar. Estamos juntos agora. Vamos lá, Aí vamos peguei aqui. carona agora. Desculpa, viu? É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se recorda destas palavras do Cristo: que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Ou seja, antes de falar mal do outro, que eu olhe para dentro de mim, se eu não faço a mesma coisa, se eu não faço o pior. E se realmente eu não faço o pior, que eu atire a primeira pedra para saber se eu não tenho nada contra mim mesmo. Quem não tem nesse mundão que nós estamos? Então, nós precisamos, sim, olhar para os caracteres desse homem de bem, que ele está na nossa mão. Nós temos o Pentateuco kardeciano que nos ajuda, que nos guia. Nós temos o Evangelho do Cristo, que é um exemplo que Cristo fez conosco. É que nós devemos praticar. A prática é que vai fazer com que eu mude de patamar e vá para um mundo melhor. Não é vingativo. A exemplo de Jesus,
perdoa as ofensas para não se lembrar, senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado, assim como tiver perdoado. Como na oração do Pai Nosso, né? Perdoai-lhes as ofensas como nós lhes perdoamos. Então, eu devo perdoar para poder. Jesus diz, se você vai oferecer a sua oferenda, né? Você vai dar a sua oferenda, primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e depois a oferenda. Pois não, Marli? Ô, Carlos, perdoar não significa voltar a ficar com a pessoa, não, né? Não. Perdoar, na verdade, significa mais você falar assim, essa pessoa, eu perdoo o que ela fez comigo, fico em paz com a minha consciência, se isso for verdade, né? Se não for da boca para fora, eu fico em paz com a minha consciência. Ela cometeu um erro e eu a perdoei. Não significa que eu vou sair com ela, que eu vou convidar ela para almoçar, que eu vou convidar ela para jantar, que eu vou conviver do lado dela, a menos que eu precise. Eu trabalho com uma pessoa e aí eu preciso conviver, então eu vou perdoá-la, mas vou conviver. Agora, não significa que ela será minha amiga íntima, mas significa que aquilo, quando ela errar, eu não falo assim, tá vendo? Você errou lá comigo. Aí eu não perdoei. O perdão quer dizer mais com a sua consciência de você ficar livre de um peso que você carrega porque ela errou com você, do que dela mesma. Obrigado, Carlos. Obrigado a você, Maria. E agora, para a gente encerrar, respeita, enfim, nos seus semelhantes, todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitassem os seus. Olha essa palavra, hein? Todos os direitos. Eu respeito todos os direitos. E aí, nós estamos vivendo um momento difícil hoje, com um monte de leis que estão sendo aprovadas que não são cumpridas, com leis antigas que não estão sendo cumpridas. Isso tudo faz parte do nosso mundo material. Agora, eu que estou aqui estudando e pensando como que eu faço para chegar num outro nível de espírito, eu preciso realmente pensar que se tem lei ou não tem lei humana para o que está acontecendo comigo, eu tenho que olhar. Jesus respeitaria um LGBTQIA+? Sim, então eu devo respeitar. Ele respeita as mulheres? Nossa, como respeitava as mulheres? Então eu devo respeitar. E o pobre? O que ele fez pelos pobres? Pretos. Então, é só eu olhar. Eu não preciso que o Congresso faça uma lei. É claro, de forma geral, o país precisa da lei, não vamos falar que não. Mas, quando eu quero ser diferente, eu tenho aqui os caracteres de bem. Eu preciso respeitar todos os direitos dos cidadãos. Porque eu gostaria que todos os meus fossem respeitados. Então, eu preciso respeitar, preciso dar o exemplo. E aí, pessoal, algo mais para complementar? Não, foi esclarecedor, foi muito bom. A gente só agradece. Fala, Fê. Essa questão das regras, da legislação e tal, das legislações que nós temos, Constituição e tal. Tudo isso só existe exatamente porque a humanidade é falha em várias questões relacionadas ao próximo, né? Ao ser humano, ao entorno, ao contexto que vive. Então, você tem que ter legislação para as pessoas construírem, porque senão constrói-se em qualquer lugar, sem respeitar a natureza, sem respeitar, né, o que há ali. Há legislações para que a gente respeite o próximo, não agrida, não mate. Se a gente for observar, a base de tudo é o respeito, né? Se eu respeito da maneira ampla que a palavra tem de significado, talvez não fosse necessário nada de legislação ou o mínimo possível. Só que a gente precisa esmiuçar cada vez mais
para que as pessoas entendam. A questão da misoginia, que recentemente foi aprovada, né, uma legislação para que as pessoas, os homens, mais particularmente falando, respeitem as mulheres, não matem mulheres, não violentem mulheres, e aí foi necessário criar uma legislação, na verdade, inserir um código ali dentro da legislação que já existe de racismo. Eu fico pensando, gente, as pessoas estão nascendo de chocadeira, no mínimo, porque você não vai respeitar a mulher, você nasceu de onde, criatura? Você veio de onde, né? Então, o básico do básico não acontece na sociedade e aí criam-se leis. E aí as pessoas demoram tempos, às vezes anos, para entender a importância daquilo e começar a colocar em prática. Elas precisam ser punidas primeiro para que comecem na base da coerção, não é nem pela consciência, num primeiro momento, a fazer aquilo que a legislação determina. O mundo está do avesso. A esperança é que esse abismo, né, que a gente se encontra, a gente sabe que sempre que a gente está num vale, né, teoricamente, logo depois da tempestade vem a bonança. A esperança é que estejamos perto do fundo do poço, né? Mas espero que não seja necessário ficar pior ainda do que está, né? Aí vai ser complicado. Cada uma para empurrar a gente para cima, pelo amor de Deus. Ó, não nos esqueçamos. Jesus disse que deveria vir o escândalo. Ai de quem trouxer o escândalo. E a separação é do joio e do trigo. Então, vai ter sempre essa separação. E nós precisamos estar... O Carlos precisa estar inserido no seguinte: esses caracteres do homem de bem é minha linha de conduta. Então, eu preciso usá-lo. Por quê? Se eu não quiser estar do lado errado, eu preciso ser diferente mesmo. É difícil para a gente, na sociedade, conseguir fazer tudo isso. Não é simples, mas a minha consciência precisa me levar para esse lado. A Fernanda está certa quando ela fala da legislação. Agora, imagina, Fernanda, pessoal, quantas legislações existem no nosso mundo? Tem lugar que a pena de morte é ok. Tivemos no ano passado, se não me engano, um caso de racismo num jogo do Sub-20, Cerro Porteño e Palmeiras. E cobravam postura do Paraguai. E eu comento, vou ver, né? Lá é normal, não vai ter nada contra aquele cara. Porque é normal, eles não têm nada na legislação que proíba delimitar um macaco para um menino de 20 anos e 19 anos. Então não adianta a gente cobrar isso daquela legislação. Não existe. Para ele é natural. Aí o filho está vendo ele fazer, amanhã vai ter 20 anos de idade, vai fazer igual, vai reproduzir, porque não existe. E nós estamos falando de um país que é aqui do lado nosso. Não é longe. Então, existe muita coisa ainda para ser melhorada, mas se nós não dermos o passo a passo, a gente não vai conseguir melhorar. E individualmente, como o Marcelo sempre salienta, e eu acho que é saudável sempre lembrar, individualmente eu me melhoro para melhorar o coletivo. Eu não consigo me melhorar e ficar aqui, não, já me melhorei, agora eu estou aqui sossegado, hein? Em berço esplêndido. Não é melhora. Pão bolorento por dentro. Eu só estou bonito por fora, mas por dentro a coisa ainda está... Então eu preciso realmente ser uma pessoa assertiva nisso, para não ficar só no discurso e também não ficar achando que as coisas vão acontecer porque vão acontecer. Não, elas vão acontecer se eu mudar minha postura, se eu mudar o meu jeito de ser, se eu for diferente. E aí as pessoas vão vendo que eu sou diferente, vão mudando também. Pode demorar mais 1 ou 2 encarnações, ninguém disse que vai acontecer agora. Só que se a gente não começar agora, não acontece nem daqui a 1 ou 2. Lembrando 2 coisas só para encerrar, né? É que esse assunto é bem, né?
Sempre é bom lembrar que para muitos é a última chance, né? Porque é a separação do joio e do trigo. Tem muita gente precisando aí ter a última chance. Então, a gente tem que aproveitar muito essa vida, porque, obviamente, nós vamos reencarnar novamente, mas talvez não aqui, né? Talvez em um lugar pior. Há muitas moradas na casa do Pai, né? Nós vamos Sim, para uma outra. Mas eu, sim. eu quero ficar aqui, então precisa ser diferente. É. E é uma coisa incrível, né? Porque, veja, é tão simples, né? A regra de Jesus, que ele falou tantas vezes, que é o amor. Se você ama, você não agride, você não rouba, você não mata, você não agride com palavras, né? Mas parece que as pessoas se dizem da religião X ou Y só para falar, né? Porque não entendem ao fundo, no fundo, né, o que Jesus quis dizer. Eu estou começando a entender devagarzinho, né? Eu não acho que eu entendi tudo ainda, mas algumas coisas são um pouco óbvias, né? Se a pessoa tiver o mínimo de boa vontade e bom senso, não é verdade? Enfim, cada um no seu tempo. Exatamente. Cada um no seu tempo. É. Só que o tempo urge no planeta, né? Talvez não haja tempo para muitos. Então, há tempo, mas ele vai estar para outro lugar. Então, mas não aqui. Aí há um tempo. Porque com 40 bilhões de espíritos, aproximadamente, entre encarnados e desencarnados, nós sabemos que não sei nem se 10 bilhões vão. Então, quer dizer, olha como a corrida ela é bem complicada, bem difícil. Eu preciso me Uhum. preparar muito bem para essa corrida, senão eu não vou. É. Eu não tô afim de ser exilado de novo. Você está? Não, mas aí é que tá. Preciso De mudar novo? urgentemente. Serei. Eu já falo assim, ó, seja feita a vontade do Pai. Vamos aí, mas Porque eu não sei nada, não sei se eu estou certa, não sei se estou errada, então que seja feita a vontade de Deus, ué. Para onde ele mandar, eu vou. Certo. O que ele determinar, para mim, está certo. Muito bem. Bom, é isso de minha parte. Bom, as vibrações sou eu quem faz, então vamos lá, né? Depois as vibrações especiais, Eliane. Você encerra, Fernanda? Quer trocar, Lucélia? Você quer fazer o encerramento? Pode fazer. Então tá. Tá, joia. Então vamos continuar nesse pensamento com Jesus, agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos. Vamos deixar lá para fora aquela palavra amarga, aquele acontecimento infeliz, porque agora o momento é de orar e compartilhar energia positiva por aqueles que precisam mais. Agradecemos a presença dos nossos queridos mentores, os individuais, o da reunião, nosso querido Francisco de Assis. Pedimos por aqueles espíritos que acompanham nossa reunião do lado de lá, também aprendendo, discutindo, interagindo, inspirando. E mesmo aqueles que estão aqui em busca de um lenitivo para suas dores, sejam todos bem-vindos. Que todo pensamento negativo, pensamento de tristeza, de ódio, de perseguição, possa ser combatido em nome de Jesus, nosso Pai. Começamos pedindo pelos nossos queridos idosos que
precisam de tanto amor, tanto amparo, aqueles que se encontram em famílias, aqueles que são solitários, aqueles que estejam em abrigos, que todos possam receber uma fagulha desse amor, dessa energia de Jesus. Pedimos às nossas crianças, às crianças de nossas famílias, aquelas que não têm um lar, aquelas que sofrem com pais difíceis, o abuso, que os seus anjos da guarda possam estar sempre a postos, protegendo-as em nome de Deus Todo-Poderoso. Pedimos àqueles que se encontram nos hospitais, sofrendo diversas dores, dores físicas, dores morais, dores espirituais, que eles possam também receber essa fagulha de amor e de carinho dos nossos queridos irmãos espirituais, que a corrente do nosso querido Dr. Fritz possa estar sempre a postos, assim como a de Bezerra de Menezes, e estão. Pedimos, Senhor, àqueles que se encontram nas prisões, aquelas pessoas que se encontram nas prisões, pagando por seus erros cometidos contra a sociedade, que eles possam aproveitar esse momento de reclusão para repensar em suas vidas, que possam ser pessoas novas ao saírem. Pedimos aos governantes do nosso país, nível federal, estadual, municipal, que todos eles possam entender finalmente que o poder que têm nas mãos é, na verdade, para ajudar aqueles que mais precisam. Pedimos a nossa Portugal, onde fica nossa amiga Conceição, a ela. Pedimos, Senhor, ao nosso planeta, nosso querido, pequeno e frágil lar, que possamos cuidar dele com todo o amor e carinho que ele merece. Porque graças a ele é que somos capazes de aprender e colocar em prática aquilo que aprendemos. Que possamos colaborar com ele em todos os níveis, respeitando os nossos irmãos humanos, animais, plantas, porque somos todos habitantes do mesmo lugar. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão nas nossas listas, aqueles encarnados que precisam de um lenitivo para suas dores, sejam morais, espirituais, físicas. Aqueles que já estão desencarnados, principalmente aqueles que desencarnaram há pouco tempo, que os bons espíritos possam ir a eles e resgatá-los onde quer que eles estejam. Pedimos, Senhor, por nós do grupo, aqueles que não estão também, aos nossos familiares, aos nossos lares, aqueles que estão longe, e que o nosso grupo possa cada vez mais estar unido no trabalho de Jesus. Que possamos cada vez mais entender os objetivos
de nosso mestre querido e colocar o nosso conhecimento na prática. Peço, Senhor, enfim, que a nossa água seja fluidificada de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade. Vamos nos unir cada vez mais, porque só assim, dentro do amor do Cristo, é que poderemos vencer. Que assim seja. Vamos continuar com o nosso pensamento elevado e vamos vibrar muito mais amor, paz, saúde pela nossa lista de vibrações especiais. Que todos os irmãos que têm o nome nesta lista, que possam ser visitados neste momento, possam receber os bálsamos para aliviar as dores, sejam dores materiais, espirituais ou morais, mas que a espiritualidade amiga possam chegar até eles, possa dar um passe reconfortante neste momento. E vamos pedir por Adelino Walter Kenker, Andréia Monteira, Carolina Arruda, Cidinha Maríngulo, Conceição Oliveira, Edna Aparecida Rodrigues Furlan, Evânia Cecília Dourador, Felipe Quadros Almeida, Gremilde Piotini Brandão, Gumercindo Rodrigues Filho, Rivaldo Parma Fernandes, João Luiz Soldan, Caleb Félix Rovani, Lídia dos Santos Justino da Costa, Luiz Antônio Vilas Boa, Luiz Sérgio Ferreira Ubiré, Maria Ângela Zanetti Rossi, Maria Beatriz Assunção, Maria Elisa Ribeiro da Cunha, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Osmar Custódio Dias, Roberta Cristina Antoniali Marçom, Rosa Maria Piotini Brandão de Andrade, Shirley Silva, Sueli Rafael e família, Tami Moffa e William Abinage. Que todos recebam neste momento a visita da espiritualidade, levando o conforto necessário a todos. Que assim seja. Que assim seja. E assim vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores dessa reunião e ao nosso mentor individual, que possamos estarmos reunidos novamente na quarta-feira de vibrações e que tenhamos uma semana abençoada e que coloquemos em prática tudo o que aprendemos com amor e dedicação. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Todos bem? Todos bem. Com Deus. Sim. Olha,
Beleza. Domingo que vem é Dia das Mães, né? Domingo Ah, é. Sim, será. Então, é dia É. de nossos dias. Isso aí. Sim. Vai viajar, Li? Oi? Não, Você eu vai- vou no Não? próximo. Nesse eu E ficarei. você, Fernanda? Não, ficarei aqui também. A Lu vai viajar, Lu? Não, vou ficar aqui. E você, Marli? Os meninos nem vou perguntar, porque não é dia deles. Eu vou viajar pro meu quintal. Ah, Patroa não vai, eu também não vou. então, eu logo imaginei, né? A mãe fica, a patroa fica, o filho fica. Aqui em Então, casa tá já não é bom. assim. Aqui em casa já não é assim, que o Pedro viaja quase todo final de semana. Exatamente. É Então. complicado, né? Mas É, ele gosta, né, Fê? Então é importante na vida dele, né? Vamos. Sim. É o que ele gosta de fazer, é importante. é. Bom, então, até quarta-feira, se Deus permitir. Uma boa noite Tchau, a gente. Até todos. quarta-feira. Bom Boa final de noite, domingo. Dona Bom Clara. domingo. Boa noite, Fê. Boa Pessoal, noite, Lu. boa noite, Tchau, Ana Boa noite, Clara. Marcelo. Fiquem Tchau, com gente. Deus. Uma semana abençoada. Tchau. Boa Tchau, noite, gente. Carlos. Boa noite, Eliane. Falou. Ah. Tchau, gente.